Olá, caríssimo aluno do meu terceirão, tudo bem, pessoal? Satisfação maravilhosa estar aqui com vocês, eu espero que você esteja muito bem e é claro, nós vamos para mais uma videoaula, nós vamos para a nossa aula ou módulo 5, como você queira chamar, e aqui, pessoal, nós vamos dividir esse módulo em 3 partes, porque são conteúdos extremamente importantes, tá bom? E a nossa primeira parte aqui, nós vamos falar sobre povos bárbaros e o Império Bizantino. Então, nós vamos aqui, como diz o Matuto, adentrar nos conteúdos da Idade Média. A Idade Média, como todos vocês sabem, pode ser dividida em 2 grandes partes. Então, nós vamos falar, né, é claro, da primeira, a Alta Idade Média. Então, prepara o caderno, prepara a caneta e vamos para a nossa videoaula. Vamos lá! Muito bem, agora estamos aqui na nossa sala de aula, que soe o gongo do início da nossa aula. E é claro, gente, nós vamos falando, é claro, sobre os povos bárbaros, mas antes eu quero recordar com você aqui aqueles fatores que provocaram a queda do Império Romano. São 4 fatores ou 4 causas que nós já estudamos na videoaula anterior. Quais são? A crise do colonialismo, a crise do escravismo, o cristianismo e, é claro, o tema que vai dar, né, mote para a nossa aula agora, que é o melhor, a invasão ou as invasões bárbaras, tá certo? Bom, só para revisar com vocês, a crise do colonialismo ela foi gerada por aquela decisão do Império Romano de parar de crescer. Ou seja, os romanos iriam apenas administrar a dimensão territorial que eles haviam conquistado, que já era muita coisa. E essa foi uma decisão realmente totalmente terrível ou equivocada, justamente porque, como nós sabemos, a civilização romana, pessoal, ela era uma civilização que tinha um modo de produção escravista. Então, nós percebemos aqui que o escravo, ele era o pilar central de sustentação dessa civilização. Era explorando o trabalho escravo que o Império Romano, ele se mantinha. Então, se ele decide parar de crescer, isso quer dizer que as guerras também vão diminuir e, consequentemente, o número de escravos, já que os escravos eram obtidos principalmente através das guerras, vai cair. E isso gerou, inclusive, o segundo fator que eu falo aqui, ou seja, a crise do escravismo, galerinha. Então, ó, muito importante ressaltar, crise do colonialismo, crise do escravismo, o cristianismo também foi um fator crucial porque ele contestava o escravismo, não nos esqueçamos disso, que era a base de sustentação do Império Romano. E, claro, as invasões bárbaras, que é o que a gente vai falar agora, né? O povo bárbaro era um povo que já vinha se aproximando ali dos romanos desde o século III. E de tanto se aproximar, no século V, né, as migrações foram ainda mais intensas, a decadência já estava, né, muito forte, e os bárbaros conseguem tomar um dos impérios romanos. Eu digo isso porque você sabe muito bem que no ano de 395, o imperador Teodósio ele dividiu o Império Romano em 2 partes. De um lado você tinha o Império Romano do Ocidente, do outro você tinha o Império Romano do Oriente. E qual foi o Império Romano, hein, pessoal? Que caiu... Exatamente, caríssimo estudante. Estamos falando do Império Romano do Ocidente. Então, não nos esqueçamos disso, ok? Então, inclusive o Império Romano do Oriente, esse daqui continuou o Império Romano até o século XV. E nós vamos daqui a pouco falar sobre ele, tá certo? É o famoso Império Bizantino. Mas antes, vamos falar aqui sobre os povos bárbaros. Então... Bom, primeira coisa importante a falar sobre os bárbaros é
sabermos o que significava essa palavra para os romanos. Para os romanos, é claro, bárbaro era aquele que vivia fora das fronteiras romanas, bárbaro era aquele que não praticava a cultura romana, bárbaro eram aqueles que não falavam o latim. A gente sabe que os romanos eram extremamente etnocêntricos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, para eles, civilizados eram eles. Aqueles que não praticavam a sua cultura eram considerados, não civilizados. E a melhor palavra para isso, bárbaros, ok? Bom, esses povos podem ser divididos em 3 grandes grupos, pessoal. Olha só, essa divisão, ela é de acordo com a origem. Muito cuidado aqui, tá certo? O primeiro grupo que eu vou lembrar aqui com vocês é o grupo dos tártaro-mongóis. Eles eram originários da Ásia e nós temos aqui diversos povos tártaro-mongóis. Dentre esses povos, eu posso citar aqui, olha só, quem? Os hunos, os turcos, os húngaros, os búlgaros e por aí vai, porque a lista é grande, viu, galerinha? Então, esses são os tártaro-mongóis. O segundo grupo que eu vou falar aqui é o grupo dos eslavos, tá bom? Lembrando que os eslavos, eles eram originários de parte da Ásia e parte da Europa Oriental. Ô Helder, nos dê aí alguns exemplos de povos de origem eslava. Tá aqui, galerinha, já coloquei no teu material, olha só, no teu material didático. Ou seja, eu estou falando aqui do quê? De russos, polacos, tchecos, sérvios, bósnios e por aí vai, porque a lista também é enorme, galera. Agora, muita atenção, porque dos 3 grupos que a gente vai falar aqui, o mais importante para a nossa aula é esse terceiro grupo. E eu estou falando de qual? Dos germanos ou germânicos, tá certo? Aí, da forma que você quiser pronunciar, tá bom? Ou fala germanos ou germânicos. Combinado? Olha, eles eram originários da Europa Ocidental. Atenção aqui, ó. E vários. Aí você poderia até me questionar, mas Helder, por que esse povo é o mais importante para o nosso estudo aqui? Porque, pessoal, os germânicos, eles foram os maiores responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente. Então, eu estou falando justamente de quais povos aqui? Francos, visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões, burgúndios, e a lista é enorme. E atenção, esses povos, ao derrubarem o Império Romano do Ocidente, eles criaram reinos bárbaros ali na Europa Ocidental, galerinha. Olha o mapa aqui que a gente tem justamente uma visão bem clara sobre isso. Vejam que esses povos, eles criaram aqui, ó, deixa eu pegar aqui a setinha pra gente, vários reinos. Por exemplo, os visigodos criaram aqui, ó, o reino visigodo na Península Ibérica. Os ângulos e saxões aqui na Grã-Bretanha, ó. Olha os ostrogodos aqui, vejam, na Península Itálica. Os francos ali onde hoje é o atual território da França. O Helder, nós vamos estudar todos esses povos bárbaros? Essa é uma pergunta que eu escuto demais, galera. E a resposta é não. Nós, na verdade, vamos falar apenas de um desses povos que foi um povo extremamente importante. Por quê? Porque ele construiu algo maior do que um reino. Eles construíram um verdadeiro império. E é claro, do povo franco, o reino franco. E é sobre esse povo que a gente vai falar agora, terceiro ano. Então, vamos lá. Olha, a história do povo franco, ela pode ser dividida em 2 partes. A gente chama 2 momentos, foram 2 dinastias, tá certo? A primeira dinastia é a famosa dinastia Merovingia. Só uma observação. Poucas questões até hoje eu vi nos vestibulares sobre essa dinastia. Caem mais questões sobre a segunda dinastia, que é a dinastia Carolíngia, tá certo? Mas antes, vamos falar aqui da dinastia Merovingia, até porque
né? Se cair esse ano, a gente está preparado. Então, vamos lá. Sobre a dinastia merovíngia, o nome mais importante foi o nome de Clovis. Clovis foi o cara que conseguiu aí consolidar o reino franco. Clovis era neto de um guerreiro que, segundo a lenda, né, foi quem conduziu o povo franco até aquele território da atual França. E o Clovis, ele conseguiu consolidar o seu poder e formar o seu reino graças ao apoio que ele obteve da igreja cristã. Inclusive, ele mesmo se converteu, até porque vocês sabem que os bárbaros, eles eram politeístas, tá certo? Mas aqui o Clovis, ele se converte ao cristianismo. E olha, gente, foi uma jogada política de mestre, porque o cristianismo já estava muito difundido e isso ajudou até na aceitação da consolidação dos francos naquele território. Então, o apoio da igreja foi fundamental. Claro que esse apoio não foi gratuito, gente. Não existe nada de graça, tá certo? Em troca, o que é que a igreja ganhou? Aí, né, territórios, e aos poucos ela foi construindo o seu patrimônio, o que fez dela, na Idade Média Europeia, um dos maiores senhores feudais. Na verdade, segundo a maioria dos historiadores medievalistas, o maior senhor feudal da Europa Ocidental, tá certo? Depois da morte de Clovis, os reis que vieram depois, eles não tinham um compromisso muito afinado com a administração. Inclusive, muitos deles eram conhecidos como reis indolentes. Por quê? Porque no lugar de eles administrarem o reino, eles colocaram a administração nas mãos de funcionários reais. Esses funcionários eram chamados de prefeitos do palácio ou majordomos, os mordomos do palácio. Alguns desses majordomos, eles se destacaram, como por exemplo, Carlos Martel, que foi um cara que se destacou numa batalha que eu até já mencionei para vocês em sala de aula. Uma batalha conhecida como Batalha de Poitiers. Essa batalha, ela conteve o avanço muçulmano sobre a Europa, tá certo? Então, muito importante ressaltar esse aspecto. E olha só, galerinha, né? Após Carlos Martel, nós tivemos um outro prefeito do palácio que se destacou. Eu me refiro a Pepino o Breve. E o que o Pepino fez aqui de importante? Ele deu um golpe de Estado. Ele derrubou o último rei da dinastia merovíngia, que era o rei Quilderico III. E com isso, ele dá início a uma nova dinastia aqui no reinado, né, na história do reinado dos francos. Ou seja, essa dinastia é a dinastia carolíngia, tá certo? Que começa com Pepino, mas que se destaca com um dos seus filhos. E eu estou me referindo a qual desses filhos? Carlos Magno. É aqui que a gente estuda o governo de Carlos Magno. E por que Carlos Magno foi tão importante na história do povo franco? Porque foi Carlos Magno quem transformou o que era um simples reino em um verdadeiro império. Olha aí, terceirão. Graças ao apoio da igreja. Carlos Magno, muito cristão, até hoje é bem lembrado pela igreja como um dos líderes, né, que mais contribuíram para converter os outros povos bárbaros ao cristianismo. E como é que era, né, essa conversão? Era de forma pacífica? Você acha que era? Claro que não, né, gente? Carlos Magno era famoso por colocar sua espada ali no ombro dos outros povos bárbaros dominados e dizer mais ou menos assim: ou tu te convertes ao cristianismo, ou eu te rasgarei de uma ponta a outra com a minha espada. Olha aí, né? E dessa forma, surpreendentemente, os povos bárbaros se convertiam, pessoal. E assim a igreja foi ganhando aí inúmeros adeptos. Carlos Magno também se destacou como um grande administrador. Por quê? Porque ele percebia que
os francos dominavam um império imenso. E um império daquela magnitude, uma única pessoa não tinha a menor condição de administrar. Então, ele descentralizou o poder político que estava em suas mãos. E isso foi importante, por quê? Porque ele ali, gente, foi criando cargos importantes. Por exemplo, nos condados ele colocou pessoas para administrá-los, que eram os condes. Nos ducados, ele colocou outras pessoas para administrar, que eram os duques. Nos limites do império, nas marcas, ele colocou os marqueses. E olha que interessante, foi surgindo aí a nobreza europeia. Então, quem foi o grande responsável pela criação da nobreza na Europa? Aqui estamos falando sobre ele agora. Carlos Magno. Ok, galerinha do terceiro ano, olha só. Carlos Magno também criou as primeiras leis escritas da Alta Idade Média, que eram chamadas de capitulares, tá certo? E para quem pensa que a Idade Média foi uma idade das trevas, se engana redondamente. Houve produção cultural sim na Idade Média, e aqui, olha, na Alta Idade Média, no governo de Carlos Magno, nós temos um grande exemplo, que foi o Renascimento carolíngio, pessoal. O Renascimento carolíngio foi um momento de efervescência cultural, foi um momento em que se estimulou uma educação cristã, construção de diversas escolas, inclusive no próprio palácio, né? Havia uma escola aí, né, que era mantida pela igreja, viu, gente? A escola palatina. O Carlos Magno, ele aprendeu a ler, né, e escrever em latim já com os seus 30 e tantos anos. Então, houve sim, né, desenvolvimento de cultura na Alta Idade Média. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um completo erro. Esse erro nós sabemos que ele foi cometido pelos renascentistas, mas nós falaremos sobre isso mais adiante. Gente, eu até brinco dizendo que Carlos Magno só tinha um defeito. Qual é, Helder? Ele era mortal. Chegou um dia, até mesmo o todo-poderoso Carlos Magno, ele morreu e foi substituído pelo seu filho, Luís, mais conhecido como Luís o Piedoso, que não tinha o mesmo pulso firme que o seu pai. Olha só, Carlos Magno, ele descentralizou o poder político, mas ele, pessoal, ele ficava ali na cola, né, dessa nobreza. O Luís, ele não conseguiu fazer isso. Então, aos poucos, esses condes, esses duques, esses marqueses foram ganhando inúmeros poderes. E isso foi aprofundando mais algo que nós chamaríamos na Europa Ocidental de feudalismo, que é inclusive um outro assunto que a gente vai revisar na próxima videoaula. Bom, com a morte de Luís, os filhos dele, que eram netos de Carlos Magno, aí, galera, eles dividem o império. Com essa divisão, o feudalismo ficou extremamente nítido. E olha, houve até um tratado, né, para poder fazer essa divisão, que foi o famoso Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. E isso, é claro, deu origem ao que nós chamamos de feudalismo europeu, cenas dos próximos capítulos, né? Então, que fique tranquilo. Bom, eu espero que sobre povos bárbaros tenha ficado aí tudo, mas tudo muito tranquilo, porque a nossa aula agora é sobre a civilização bizantina. Uma aula bem tranquila, bem rápida. Eu acredito que dá pra gente emendar aqui logo, tá certo? Estudar logo esse assunto aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá, galerinha. Vamos agora para o Império Romano, que é o que nós chamamos de Império Bizantino também, tá certo? Eu não gosto muito do termo, atenção, Império Grego. Não gosto muito desse termo, mas já apareceu em provas de vestibulares da região sudeste. Coloquei aqui porque, como vocês sabem, a gente procura tornar esse material e essa videoaula a melhor possível para a sua formação para o Enem e os demais vestibulares, tá bom? Mas Império Bizantino, Império Romano do Oriente, Império Grego, aqui dentro do contexto, estamos falando da mesma coisa. Bom, todos vocês sabem que
O Império Romano, ele acabou sendo dividido, e dessa divisão, né, o Império Romano do Oriente, cuja capital era a cidade de Constantinopla. Mas, caríssimo aluno, você sabe que essa cidade, antes de se chamar Constantinopla, ela era chamada de quê? Bizâncio. Então, é com base nisso que nós falamos em Império Bizantino. A antiga Bizâncio, né, ela hoje, pessoal, é importante ressaltar, é a cidade de Istambul, que fica na Turquia, tá certo? Uma das cidades mais importantes da Turquia. Uma curiosidade, Istambul foi a capital, né? Ou seja, o que é hoje Istambul, no caso Constantinopla, era a capital do Império Romano do Oriente. E a escolha dessa cidade foi uma escolha muito bem pensada. A localização era privilegiada, localizava-se bem na rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Por isso que era uma cidade riquíssima. Gente, por isso que o Império Romano do Oriente, ele não sucumbiu às invasões dos bárbaros. Vocês sabem muito bem que o Império Romano do Ocidente caiu. Mas o do Oriente não, continuou o Império Romano por mais 1000 anos ainda. E isso se deve ao quê? Ao poder econômico que a cidade de Constantinopla tinha e que Roma não tinha mais. Então havia um poderoso comércio, havia uma poderosa produção agrícola e tudo isso gerava uma coisa que o Império sempre gostou. Eu estou falando do quê? Riquezas, tá certo? Tranquilo? E foi isso que fez com que este império resistisse ali, né, às invasões bárbaras, que as suas fronteiras fossem fortificadas. E o imperador bizantino, ele também não era, digamos assim, um imperador enfraquecido, não. Ele concentrava em suas mãos todos os poderes. Havia, inclusive, o que nós chamamos aqui de cesaropapismo, que era o quê? A concentração nas mãos do imperador, tanto de poderes militares como de poderes religiosos. Ele era chefe do exército, assim como ele era também, chefe da igreja, tá certo, pessoal? Então, que fique claro aqui. Bom, eu acredito que você tem total noção de que que durou aí 1000 anos, foram muitos governantes, e nós não temos a menor condição aqui, deixa eu voltar, de estudarmos todos os governos que existiram, né, no Império Romano do Oriente. Mas nós vamos falar de um, pessoal. Eu estou falando de quem? Do Imperador Justiniano. Então vale a pena falar sobre ele. Foi o momento do auge do Império, foi um imperador muito importante, um dos maiores responsáveis por impedir o avanço dos povos bárbaros, né, sobre o Império Bizantino, tá bom? Então, o que foi que Justiniano fez aqui que a gente tem que relembrar? Vamos lá! Primeiro, ele conseguiu expandir o tamanho do Império Romano do Oriente, dominou a Península Itálica, dominou parte da Península Ibérica, dominou ali parte do norte da África, olha só, importantíssimo. Outra coisa também foi a preservação do antigo direito romano, num código chamado de Código de Justiniano, gente, que conseguiu preservar ali, né, o famoso Corpus Juris Civilis, ou seja, o corpo de direito civil, que inclusive nos legou aí esse conhecimento jurídico por parte dos romanos, né, que preservou esse direito até os dias de hoje. Então, é interessante aqui ressaltar que isso, inclusive, dava ao imperador poderes ilimitados, dava privilégios para a igreja, privilégios para a nobreza, colonos e escravos, evidentemente, deixados à margem da sociedade. Havia, sim, uma burocracia centralizada, intensos gastos militares no governo Justiniano e vários impostos que eram cobrados, e isso gerou também inúmeras revoltas. Dentre as revoltas populares, tem uma que quase derrubou ele, que era a revolta de Nik, né, ou Nica, como alguns chamam, tá certo? Uma das grandes referências do legado de Justiniano foi justamente a construção de uma igreja chamada de Igreja de Santa Sofia.
toda no estilo bizantino e que detalhe, esta igreja está, né, com a sua estrutura em pé até hoje e nos fascina porque através dela nós percebemos, né, a grandiosidade que era a arquitetura bizantina. Agora sim, evidentemente que hoje não é mais uma igreja, né? Preserva-se o nome de igreja, mas já foi mesquita e, é claro, hoje é um... Eis aqui a famosa Igreja de Santa Sofia, que você já deve ter visto em filmes, em novelas. Bom, outra coisa que eu quero mostrar a vocês é esse mapa, gente, que mostra aqui a extensão máxima que o Império Romano do Oriente chegou a ter, tá certo? Olha, tudo que está nessa cor aqui, salmão, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, para marcar para vocês. Vou pegar esse aqui que é melhor. Tudo que está nessa corzinha aqui, salmão, era o Império Bizantino original. E tudo que está nessa outra corzinha aqui, mais alaranjada, foi o que o Justiniano conseguiu expandir. Por isso que ele é um dos principais nomes do Império Bizantino. Ok? Tranquilo, moçada? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a religião. Deixa eu te dar uma dica aqui, que é uma dica, né, importante para o vestibular. Adoro! Gente, quando a gente vai estudar o Império Romano do Oriente, a gente geralmente dedica nosso estudo a duas coisas, que são as coisas que mais caem nos vestibulares. Ou cai sobre governo de Justiniano, ou cai sobre o aspecto religioso do Império Romano do Oriente. E, é claro, se eu perguntasse a vocês qual é a religião, a resposta é uma só, cristianismo. Só que esse cristianismo, ele acabou sofrendo influências locais, orientais, e isso foi modificando, né, as práticas cristãs lá no Império Romano do Oriente. Até que a igreja ocidental, né, por exemplo, o bispo de Roma, ele começou a ver que o negócio lá no Oriente estava muito diferente. E ele disse o quê? Opa, peraí pessoal, vocês aí do lado oriental estão praticando um cristianismo que não está correto. Isso que vocês estão fazendo é uma heresia. Bom, você sabe muito bem o que significa a palavra heresia. Heresia quer dizer, né, conduta contrária às determinações da igreja. E olha, galerinha, que eram muitas características diferentes, a começar pela língua, né, que era o grego mais muito utilizado do que o latim, tá bom? Sem falar também que surgiram até grupos religiosos que pregavam ideias totalmente diferentes, como, por exemplo, os monofisitas, que negavam a Santíssima Trindade. Para os monofisitas, Jesus Cristo tinha apenas natureza divina, ou seja, não era Pai nem Filho, ele era só Espírito Santo. E aí o cristianismo ocidental disse o quê? Não pode pensar assim, isso é uma heresia. Mas não era só esse grupo não, tinha um outro grupo também chamado de iconoclastas, que não adoravam, não cultuavam imagens. Esses grupos eram considerados hereges por parte do cristianismo ocidental. Pessoal, com o passar do tempo, as diferenças foram tão grandes, mas tão notórias, que o que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de cisma. Cisma do Oriente, um racha, né, no ano de 1054, na Igreja Cristã. E é claro que foi aí que surgiu a Igreja Católica, já falando errado, Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Uma, né, com capital em Constantinopla, a outra com capital em Roma. Uma que tinha como seu líder o patriarca, né, de Constantinopla, e a outra que era o bispo de Roma, que se autoproclamou aí o líder da Igreja Cristã Ocidental, e aí passou a ser chamado de Papa, né? Pai, né? O pai da cristandade. Então, aqui nós temos o famoso cisma do Oriente, viu, galerinha? Bom, para encerrar essa nossa aula virtual, vamos falar aqui da decadência, então, desse império. Gente, por volta do século VII, do século VIII, várias invasões. O império já estava aí caminhando para sua decadência.
Lembrando também que no século XI, século XIII, né, os cruzadistas chegaram a invadir, inclusive, Constantinopla. A Quarta Cruzada, ela saqueou toda a cidade e isso enfraqueceu ainda mais. Agora, quando foi que o Império sucumbiu mesmo? No ano de 1453, quando os turcos otomanos, que eram árabes seljúcidas extremamente radicais, eles tomam a cidade. Isso foi tão significativo que, para os historiadores, é considerado um marco que divide praticamente a Idade Média da Idade Moderna. Enfim, só no século XV foi que o Império Romano do Oriente ele caiu. Beleza, minha gente? Que maravilha, hein? Muito bem, pessoal. Olha, com isso nós encerramos aqui a primeira parte desse módulo 5. Preparem-se para as cenas dos próximos capítulos, claro, na nossa próxima videoaula. Forte abraço, tchau, tchau, se cuida!